Fala um pouco do possível pênalti pro Santa Cruz, Marcos. Foi pênalti para você, o lançamento foi feito para cima do Thiaguinho, o Thiaguinho dá o tapa na frente, o zagueiro tenta tirar a bola, e aí, o que aconteceu para você, Marcos? Para mim, pênalti, né? Na primeira imagem que eu vi, eu fiquei em dúvida se tinha tocado ou não no Thiaguinho, mas depois tem uma câmera de outro lado que eu vi que aí toca, né? Aí eu tirei todas as minhas dúvidas, para mim o zagueiro toca só no Thiaguinho, e aí é pênalti, né? Derrubou, foi no tornozelo do jogador, para mim é pênalti claríssimo pela segunda câmera que eu vi. Edson? Também achei pênalti. Acho que o zagueiro só vai no Thiaguinho, ele não consegue acertar a bola. E aí foi um pênalti, claro, aí que a arbitragem deixou de marcar, né? Teve um outro lance também, né? Que o Matheus Vinícius cabeceia e era escanteio, ele dá tiro de meta também. Então o árbitro acabou errando algumas coisas nesse jogo. Pois eu não achei pênalti não, viu? Eu vi uma outra câmera além de fundo. Não sei se era o repórter que estava segurando ou era um torcedor, mas era uma câmera do fundo. Nessa câmera do fundo que eu vi, a bola vem numa direção, não é a câmera que a gente está mostrando, tá? Que eu estou vendo a câmera que a gente está mostrando aqui também, não é essa câmera. Mas a bola vem na direção, que o Thiaguinho pega a bola, quando ele domina, depois, acho que é o Matheus Vinícius que dá o tapa dentro de canhotinha para ele. Quando ele domina, ele bota a bola na frente, e essa câmera dali do fundo mostra que a bola faz um pouquinho para cá. A bola muda um pouquinho de direção, então é como se o zagueiro tivesse tocado na bola, entendeu? Por essa câmera... Depois você manda pra mim, porque eu vi o de fundo também, e foi no fundo que eu achei o pênalti. Tá, eu vou ver se eu encontro, Marcos. Eu confesso que foi no sábado de tarde, né? Eu vi rapidamente, a imagem passou no meu Instagram. Aí eu disse, ele toca na bola, né? Porque eu já tinha visto essa imagem, tinha dito, pênalti claro, absurdo, porque ele não deu. Aí eu vi essa outra imagem e fiquei com essa dúvida, entendeu? Vamos ver essa imagem pra gente debater depois dela. A imagem que tirou minha dúvida foi de fundo de campo mesmo. Ele não toca a bola e... Não, pra mim, essa é só o Thiaguinho, pra mim. Entendi. Pra você também, né, Edson? Sim, pra mim ele pega o tornozelo do Thiaguinho ali, eu acho que ele não atinge a bola, não. Também no ângulo que eu vi. No ângulo que eu vi, ele pega só o Thiaguinho. Eu fiquei numa versão diferente, mas foi um lance que o zagueirão arriscou muito, né? Deu quase que um carrinho dentro da área, um lance perigoso. Agora, a reação do Thiaguinho é engraçada, porque ele fica botando a mão na perna e, ei, juiz, ei, vem ver aqui, tipo assim, ele foi perto, ele tocou em mim, vem ver e tal. Aí eu fiquei muito confuso também com a reação dele, que não foi uma reação natural de queda, foi assim, tipo assim, marca o pênalti, pelo amor de Deus, entendeu? Eu fiquei nessa reflexão, mas enfim, pênalti para vocês não marcado, para mim não foi, e o Santa perdeu uma chance ali de fazer 1-0 com o pênalti, seria bem interessante naquele momento, sair 1-0 na frente, seria muito bom pro Santa. Marcos Leandro, em primeira mão, vai trazer o nome do treinador do Sport. É isso, Marcos? O que eu queria foi o Luxemburgo, né? Acho que para mexer aí com a torcida, mexer com esse elenco acomodado do Sport, acho que Luxemburgo seria o nome. Acho que o Sport não vai atrás dele, né? E aí complica, né? Complica porque alguns treinadores que foram oferecidos, né, estão no mercado, não agradam, né, ao que a direção quer. Por exemplo, né, Fábio Carille, Odair Helman, que se falou, treinadores muito defensivos, né, que primam aí pela defesa, e não é o perfil desse elenco do Sport, né. Tem que se melhorar a defesa, reforçar, mas não só isso. Antônio Oliveira também, um treinador que também no Cuiabá foi bem em casa, mas a defesa, né, era o ponto forte dele. Então é difícil, né, difícil sim. Acho que foi um dos pontos que o Sport relutou tanto em tirar o Pepa, para essa escassez no mercado, né, mas precisa achar, tem que achar, né. Pepa já foi tarde, demorou muito a sair, e agora o Sport precisa desse nome, como mesmo está dizendo a direção, que cause impacto com a torcida, que motive, que remotive, né, esse recomeço aí do Sport. Para você, o que é o nome? O nome que eu traria era o Antônio Oliveira, mas eu acho que também não está na pauta da direção, mais por conta dessa questão da organização defensiva, né, que ele consegue fazer bons trabalhos a partir de organização defensiva, de transição, mas aí é um perfil já diferente do que a direção do Sport está buscando, né? A direção, pelo que foi falado, vai buscar aí um cara que também trabalhe mais com posse de bola, na condição, até pelo meio campo que o Sport tem aí à disposição, né, para disputar a Série A. Então, o nome que eu buscaria é o Antônio Oliveira, mas também acredito que não deve ser o nome que vai ser pensado pela diretoria, né? Então, aguardar para saber aí qual é o nome que a diretoria vai buscar aí, né? Ao longo do dia deve sair algumas informações sobre isso. Eu vi, o Antônio Oliveira ficou forte o nome dele no começo, depois uma repórter foi lá e disse que não estava na pauta, né? Mas essa diretoria do jeito que é, do jeito que pensa, né, que pensa muito em fazer segredo nesse momento,
Eu não acho impossível ela trazer um técnico português, não, entendeu? Para manter os portugueses felizes, meu querido amigo Marcos Leandro. Tem que vir em português ou não? Não, tem que vir um técnico, para mim, experiente, né? Que leve aí o patamar do Pepa, né? Eu sempre falei aqui, desde o começo do ano, né? Que não renovaria com o Pepa, porque sempre achei o Pepa limitado, né? Ainda na sua carreira, para assumir o Sport em um ano tão importante. Então, na mesma linha, eu acho que o Sport montou um elenco com jogadores bons, jogadores reconhecidos, e precisa de um treinador que passe respaldo, né? Que realmente passe essa imagem para o elenco, para a torcida e para os adversários. Então, por isso que eu defendo tanto aí o Luxemburgo, claro, desde que ele tenha realmente essa motivação ainda de comandar, né? Tirando o Luxemburgo, eu vejo pouca gente com esse perfil, né? O Carille é um cara rodado já, mas sim, realmente é um perfil que desagrada, né? Vai desagradar muito pela forma como ele arma as suas equipes, né? Então é difícil, né? Difícil encontrar esse nome aí que tem essa experiência. Jair Ventura, Marcos, seria um bom nome ou não? Quem? Jair Ventura? Eu acho que ele foi um herói aqui no Sport, né? Pelo que conseguiu naquele ano aqui no Sport, a manutenção. E não só no Sport, né? Manteve muito time ruim na Série A. Mas pelo elenco do Sport, né? Acho que o Sport tem condições de jogar mais. Me agrada mais do que Antônio Oliveira, do que Carille, do que Odair Helma, me agrada mais do que esses nomes. Mas acho que ele também tem esse perfil mais de formar um time mais defensivo, né? Isso, a direção do Sport vai ter que mudar esse perfil, né, que está traçando, né? Porque o Jair, onde se notabilizou foi por armar times fortes defensivos, né? Então vai meio de encontro aí que a direção do Sport tem falado. Não é que não pode estar certo, né? Porque o Sport não marca bem, né? O time não tem uma boa defesa. Talvez seja até interessante, né? Armar um time melhor defensivamente e já que tem qualidade mais à frente, né? Que essa qualidade aí consiga resolver os jogos, né? Armando uma defesa mais forte. É uma linha a se seguir esse Sport e não encontrar esse treinador tão com perfil de posse de bola como tem se falado, né? Mais. E o Náutico realmente foi fraco demais ontem. Jogou nada, né? O que foi que aconteceu, Edson? Que o Náutico não jogou nada ontem? O Náutico um pouco criativo, né? Principalmente no primeiro tempo. O Brusque fez uma forte marcação após aquele início do jogo, né? O início do jogo realmente foi um pouco mais movimentado. Teve a bola na trave do Kelvin, né? Depois teve aqueles dois lances do Brusque que o Muriel foi fundamental ali, fez duas boas defesas. Mas a maior parte do jogo, depois que o Náutico retoma a bola, é o Brusque fazendo uma forte marcação e o Náutico sem conseguir criar, né? Sem conseguir produzir. Jogadores ali, o Patrick Alan, que é o cara da criação, ficou ali encaixotado entre a marcação do Brusque, o time não conseguiu evoluir. E aí, depois que volta no intervalo, volta um pouco melhor, mas aí, com 15 minutos, tem a expulsão do Paulo Sérgio, né? Que tem uma expressão que a gente usa assim com os amigos mais próximos, quando acontece um tipo de lance desse, que o cara garoteou, né? E aí o Paulo Sérgio garoteou naquele lance, né? Ele leva tem um trampo, né, do zagueiro no ombro, mas aí a forma que ele revida é totalmente desproporcional, assim, né? Não pensou, né, na equipe, pensou apenas em revidar ali aquele lance e deixou o Náutico no prejuízo, né? Apesar que pouco depois teve um lance que o jogador do Brusque foi expulso, né? Então não teve tanto tempo assim de vantagem numérica, mas acho que a expulsão do Paulo Sérgio complicou o que já estava difícil para o Náutico. Já a gente fala, Marcos, sobre a expulsão do Paulo Sérgio. O que foi que aconteceu, Marcos? Porque existia uma evolução no time do Náutico. O Náutico foi melhorando, aí o Zé chegou, arrumou, de repente desarrumou tudo de novo. Por quê? O jogo era chato, né, Juninho? O Brusque é um time chato, né? É um time que não leva gol, né? Tem uma defesa muito sólida. Me parece que não levou gol ainda no campeonato, né? 4 jogos. Nossa Série C tão equilibrada, né? É de ressaltar, né? Um time que tem uma força defensiva tão boa, né? Com o Brusque, o jogo era chato, sim. Mas o Náutico não criou nada, né? Foi muito, muito abaixo, né, do que pode produzir. O que a gente pensa, né? O que já mostrou, né? Contra o CSA, mostrou uma boa evolução em outros jogos também. Então a gente fica muito pé atrás, né? Se só foram só lances pontuais, momentos pontuais, o time tem condições mesmo de jogar naquele nível, né? Foi uma atuação muito preocupante, né? O desespero do Hélio ontem na coletiva foi um desespero assim, que a gente viu que ele estava muito decepcionado, né? Apresentado, né? Quando ele usa a frase detestei meu time no primeiro tempo, isso é muito forte, né? O treinador detestou o time no primeiro tempo, mostra realmente como ele estava chateado e ficou chateado, né? O Retro salvou a gente, ganhou do Floresta, não foi isso, Marcos, não? Pois é, ficou no quase, né? Ficou na bola na trave, ficou em tomar decisões erradas, né, no ataque. Acho que o Retro
sofre disso, sabe, Juninho? Ele chega bem no ataque, mas sim, desperdiça muita jogada, né? Um domínio errado na bola, um toque a mais, um chute em vez de um passe, né? Acho que o Retrô, o Milton precisa corrigir isso aí, tem que ser mais objetivo, né? Objetivo aí para definir a jogada, né? No jogo que o Retrô tinha condições de ganhar, né? Dentro do Floresta, né? E aí, se você ficar perdendo todo jogo fora de casa, não vai chegar, velho. Dificilmente vai chegar com jogos em casa, né? Então. Nos dando um negócio, Marquinhos, que eu acho que vale também pro Retrô. Se o jogador achar que só vai ter que dar a vida quando chegar no mata-mata, não, essas partidas são decisivas pro Retrô. Total. A Série C tá bem equilibrada, né? Muito equilibrada mesmo, né? Cada jogo, assim, não tem jogo fácil, né? Então o Floresta, assim, eu imagino que vai lutar contra o rebaixamento. Então o jogo onde o Retrô poderia forçar para ganhar, né? E aí acaba sofrendo um gol no vacilo defensivo no começo do jogo, né? Bola intermediária, cruzamento, boa parada na intermediária, e você tem uma falha, leva um gol, e aí chega e não consegue nem empatar, né? Então, assim, desanima, né? Desanima, porque você vai ter que remar de novo, né? Teve uma recuperação, aí volta, né? Sai do G8, vai ter que buscar de novo em casa, para quando voltar fora de casa, tentar pontuar também para subir, né? E só os jogos em casa não garante classificação. E você, Edson, como é que viu o Retrô ontem? Eu achei o Retrô melhor no segundo tempo, do que o primeiro. Depois que ele sofre o gol, ele tem maior posse de bola na partida. E aí, tem até alguns lances, mas são lances que vão fora do gol, assim, sem algum perigo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Retrô consegue chutar mais a gol, né? Tem uma cobrança de falta perigosa do Hadley, tem um chute do Michael Douglas, né, que vai no travessão. Acho que o Retrô foi mais incisivo, mais perigoso no segundo tempo, mas aí não conseguiu converter as jogadas em gol, né? E aí fica no prejuízo, perder para o Floresta. O próximo jogo é novamente fora de casa contra o Caxias, né, lá no Centenário, mais um jogo difícil. E aí o Retrô vai precisar melhorar esse rendimento aí fora de casa para brigar por esse G8, né, para chegar na próxima fase. Eu sinto que falta no Retrô também um matador, né? Um centroavante e fazedor de gols, né? Depende muito do Fernandinho, do Hadley. Aí o Fialho faz um gol, o Michael Douglas faz um gol, né? O Mike, que jogou e fez o trio que o Fernandinho não jogou ontem, também não é um grande artilheiro. Então você cria jogadas e não faz, né? Porque nenhum atacante seu tem esse perfil de finalizador nato, né? Então o mascote não tá jogando, né? Então acho que o Retrô precisa de uma diária, sabe, Juninho? Acho que um definidor que consiga aí essa bola que passa direto, cruzamento, Série C é muito isso também, que ele consiga fazer mais gols, né?